Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, cheio da graça e do amor. O Senhor Deus nos salvou no meio de tantas pessoas deste mundo. Nos considerou como seus filhos. Sem nenhum preço a ser pago por nós mesmos, nós somos considerados seus filhos. Senhor, nós que vivemos em um mundo sem esperança, recebemos a esperança. Através da graça, do amor do Senhor, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos conduzido pela sua graça. Até o dia da vinda do Senhor, que o Senhor possa permitir para que todos nós possamos ter o coração de amar a sua vontade, a sua obra, e também o retiro de verão que ainda está em andamento. Que o Senhor Deus permita para que muitos espíritos possam ouvir a palavra e possam receber a salvação. Senhor, o retiro de verão, a sexta etapa está em andamento. Todas as pessoas que estão ouvindo a palavra pela primeira vez, que o Senhor Deus possa abrir o coração dessas pessoas para que possam compreender com profundidade em espírito a sua palavra. Todos os pastores que estão ministrando a sua palavra, que o Senhor Deus permita a sabedoria, o poder do Espírito Santo, para que nenhum espírito se perca, mas todos possam chegar ao entendimento da verdade. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar. O início e o término deste culto nós dependemos do Senhor Deus. E que esta palavra possa estar dentro do nosso coração com grande força. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 영대 찬송해 주시겠습니다. Vamos procurar a palavra da Bíblia, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. A
A partir do versículo 1 eu irei ler. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Vamos para o capítulo 8. Capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Capítulo 8. A partir do versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Vamos ler até aqui. Agora, o retiro, a sexta etapa está em andamento. Então, o evangelho está continuamente sendo pregado. Então, eu gostaria que vocês possam ter em seus corações lembrando e orando. Então, o número de pessoas que fizeram a inscrição é de 11.622 pessoas. E ontem eu vi, é muito número de pessoas. Realmente o número de pessoas também que estão realmente se alimentando por lá também. Nós contabilizamos e é um número muito grande. Então, através do retiro de verão, muitas pessoas são salvas. A palavra de hoje, que é Romanos capítulo 5 e 8. Então, se nós olharmos em Romanos capítulo 5, aparecem os 3 tipos de alegria. Em Romanos capítulo 8, aparecem os 3 tipos de gemidos. É por isso que Romanos capítulo 5 e 8, ao aprendermos esses 2 capítulos, o cristão possui 2 grandes coisas. Primeiro, nós podemos dizer que o cristão ele tem 2 grandes coisas na sua vida. Primeiro, a alegria e segundo, o gemido. Então, algumas pessoas podem dizer, eu recebi a salvação e eu estou sempre alegre. Então, essa pessoa, ela louva dizendo, eu estou sempre alegre, sempre feliz. Mas não tem gemidos? Não. Existem gemidos também. Então, nós iremos aprender um pouco também. Os cristãos, após receberem a salvação, por que é que tem o gemido? Nós iremos aprender sobre isso. Eu acredito que vocês vão conseguir compreender um pouco melhor. Diferente da religião deste mundo, a palavra da Bíblia, dentro do cristianismo, a coisa mais importante nós podemos dizer que uma delas seria a alegria. Então, dentro da Bíblia, o que existe para o cristão? Para o cristão existe a alegria. Então, uma pessoa que recebeu a salvação também tem a alegria realmente
dessa carne. As pessoas deste mundo também têm essa alegria da carne, mas a nossa alegria é diferente deste mundo, que nós nos alegramos no meio da tribulação. Então, não é fácil se alegrar no meio da tribulação. Mas o cristão, ele tem essa característica de se alegrar no meio da tribulação. Então, os cristãos possuem somente a alegria após receberem a salvação. Tem essa natureza corruptível que veio de Adão. É por isso que dentro de nós também temos os gemidos. O Espírito Santo que veio para dentro de nós, eles têm os gemidos inexprimíveis que está orando por nós. Então, quando chegar o dia da vinda do Senhor, nós iremos nos vestir do corpo da ressurreição e os gemidos irão desaparecer para sempre. E nós iremos viver neste mundo onde existe alegria eterna. Aqui diz que os gemidos, ele vai para longe, ele parte de nós. Nós iremos verificar isso nas palavras daqui a pouco. As pessoas que não vivem a vida de fé, eles pensam e perguntam: por que os cristãos eles dizem que têm felicidade? Eles não sabem o que é isso. A alegria de uma pessoa que recebeu a salvação é diferente de uma pessoa que tem a alegria sem receber a salvação. E também como Deuteronômio capítulo 33, versículo 29, diz: bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, as pessoas do mundo desconhecem a alegria que os salvos possuem. Então, essa alegria, nós podemos dizer que é um dos principais realmente, atributos, características do cristão. Então, esta alegria, essa felicidade da salvação estão conectadas. Então, assim como nós podemos ver em Hebreus capítulo 1, versículo 9, ele já disse que ungiu com o óleo de alegria. Então, ungir do Espírito Santo é a alegria. Quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação tem a alegria que as pessoas do mundo desconhecem. Então, na realidade, a felicidade, a alegria foram criados por Deus. Se olharmos em Salmos 43, versículo 4, o Senhor, ele já disse que toda a alegria vem do Senhor, porque ele diz que é a minha grande alegria. Então, o altar do Senhor é a alegria do Senhor. Quer dizer que nós entramos no reino dos céus, é a alegria, é a felicidade, estar em plenitude, entramos no mundo perfeito, cheio de alegria. É por isso que o Senhor, Deus, é um Senhor que está cheio de felicidade, de alegria. Para uma pessoa que recebeu a salvação, realmente existe essa felicidade que as pessoas do mundo desconhecem. Claro que uma pessoa que não recebeu a salvação tem a alegria carnal, mas a alegria do santo é totalmente diferente da alegria de uma pessoa que não recebeu a salvação. Então, o que é que nós temos após recebermos a salvação? Nós temos a alegria, com certeza. Deixem marcada essa palavra. Vamos procurar primeiro Pedro, capítulo 1. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 8. A qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, eu que era merecedor do inferno, recebi o perdão dos pecados, fui resgatado da perdição eterna. Então, como eu tenho uma grande alegria e felicidade. Então, aqui ele diz, ao qual, não havendo visto, quer dizer que não viram a Cristo. Então, realmente, as pessoas que estão recebendo essa carta de 1 Pedro não viram a Cristo, mas eles dizem que amam a Cristo. Por quê? Cristo, para pagar o preço do meu pecado, ele derramou o seu sangue. Quer dizer que ele morreu por nós, e assim nós recebemos a salvação. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação tem o coração de amar a Cristo. Então, ao qual, não havendo visto, a mais, quer dizer que quando nós cremos, nós recebemos a salvação.
Então, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, existe essa felicidade da salvação. Então, nós não vamos viver milhares ou centenas de milhares de anos realmente do inferno, mas nós fomos resgatados, agora já não vamos para o inferno. Então, pensem bem, como é uma grande alegria e agradecimento. As pessoas que estão reunidas aqui, se cada um de nós aqui fôssemos para o inferno para podermos provar, pelo menos um dia, como é o inferno, qual tipo de pensamento nós teríamos? A coisa mais preciosa deste mundo é a salvação. Não existe nenhuma felicidade ou alegria maior do que a salvação que nós recebemos. Mesmo que eu passe por dificuldades, realmente eu não consigo suportar nenhum dia no inferno. Para mim, não existem outras recompensas, mesmo que não haja. Só de eu ter sido salvo é uma alegria, um agradecimento eterno. Isso é cristão. Isso é ser cristão. Por nós termos sido salvos diante do Senhor, vivemos agradecendo para a eternidade. Essa é a verdade, não é mesmo? É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, dentro do seu coração, existe a felicidade, a alegria de ter sido salvo. Qual é esta alegria? Que ele diz, a qual não havendo visto, amais. Então, dentro da alegria que as pessoas elas sentem, uma das maiores alegrias que existem é de ter sido amado, não é? Então, é por isso que nós podemos ver que Cristo Jesus, ele realmente me amou. Ele ainda me ama e vai me amar para a eternidade. Então, nós sabemos que estamos sendo amados. Nós descobrimos quando recebemos a salvação. Por que o homem ele sente a infelicidade? Porque ele não se sente amado. Então, mas nós recebemos a alegria, a felicidade através de Cristo Jesus, porque fomos salvos, fomos remidos pelo Senhor. Dentro da minha vida, eu dizer, eu descobri a Cristo. É a maior descoberta da nossa vida. Então, enquanto eu estou vivo neste mundo, qual é o maior tesouro que eu já descobri nessa vida? Cristo Jesus é o maior tesouro. É por isso que se nós olharmos em Cânticos capítulo 1, versículo 2, ele disse, beije-me com ele os lábios da sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. O vinho representa a alegria, o divertimento, mas ele diz que o seu beijo, o seu amor é maior do que o vinho. É maior do que qualquer coisa, a alegria deste mundo. O vinho é utilizado para representar amor ou também para representar a alegria nessa carne. Mas está dizendo que o amor do Senhor é melhor do que qualquer amor ou alegria deste mundo, ou prazer. É por isso que nós, através de Cristo Jesus, nós temos a alegria, a felicidade, e isto está para os santos. Então, qual é o tipo de alegria que nós temos? Nós, cristãos, temos a alegria de irmos compreendendo a palavra. Como em Salmos 1, realmente já disse, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Isso representa a Bíblia. Então nós, quando antes não conseguíamos dormir, o que nós pedíamos? Traz a Bíblia para ler, porque assim você ia lendo e você sentia sono. Mas após receber a salvação, agora a Bíblia não é um livro para te dar sono, é uma carta de amor. É a carta de amor que Deus nos enviou. Aqui dentro, o Redentor está presente. É por isso que dentro dessa Bíblia se torna a minha alegria. Então, realmente, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Assim como nós podemos ver em João capítulo 2, aparece a casa de festas que ficou sem vinho. E o Senhor Jesus, ele fez o vinho. E haviam 6 talhas de pedra vazias, e assim disse para encher de água, e encheu de água, e assim se tornou o vinho.
Então, se nós pensarmos o nosso corpo como essas talhas, após recebermos a salvação, como nós preenchemos a água, nós preenchemos o nosso coração com a palavra do Senhor. Quer dizer que a palavra é transformada em vinho, quer dizer que é transformada em alegria dentro de nós. Quer dizer que eu me preencho do Senhor enquanto eu vou vivendo a minha vida, transforma a palavra de Deus em vinho. E assim eu consigo compreender, nossa, a palavra de Deus representava isto. Existe a alegria de ir compreendendo a palavra do Senhor Deus. Então, mas se eu deixar a Bíblia fechada, se eu venho no domingo e volto, vai e volta, esse tipo de pessoa, ele só está assistindo ao culto. Da mesma maneira como a água é transformada em vinho, não existe a palavra se transformando em alegria na sua vida. É por isso que quando uma pessoa está próxima da palavra, todo momento que tem tempo, então essa pessoa, ela, ao ouvir o sermão, ela consegue perceber e dizer, nossa, a palavra representava isso, isso significa isso, existe a alegria. Andando na rua, ele pensa, a palavra, o sermão representava isso, significa isto. Você só consegue compreender se você está perto da palavra. Estando perto da palavra, enquanto lava a louça, você diz, nossa, significava isto. Quando você está pregando o evangelho e você passa por tribulações, você diz, nossa, é isso que representa. Essa é a alegria. É por isso que diz, tem prazer na sua palavra. Então essa é a característica do cristão. Então uma pessoa, após receber a salvação, ter recebido a salvação, existe a alegria de ter sido salvo. E quando ele pensa em Cristo Jesus, sabe que Cristo Jesus o ama para sempre, existe essa alegria. E também a Bíblia, a carta de amor, existe a alegria dentro da Bíblia. Então vamos procurar Romanos capítulo 5 novamente. Dentro de Romanos capítulo 5 aparecem os 3 tipos de alegrias, felicidades, que aqui aparece. Capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos paz. E o que aparece no versículo? Aqui aparece o quê? Temos paz com Deus. Quer dizer que o santo, ele tem a paz com o Senhor. Então, agora dizer, temos paz com Deus. Versículo 2. Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Quer dizer que através da fé, nós entramos dentro da graça. E esta graça, para se transformar minha, precisa ser fé, precisa ter fé. E agora, pela fé, nós entramos a esta graça. E esta graça é onde nós estamos firmes. Nós entramos dentro da graça. E agora eu estou pisando sobre esta fé, quer dizer que estou firme, me sustentando ali na fé. Na graça do Senhor. Quer dizer, onde eu estou de pé? Eu estou de pé no sacrifício, no sangue e no trabalho feito por Cristo. Quer dizer que eu estou dentro da graça do Senhor. Nós somente podemos ir para o céu através da graça. Não é obras, mas é somente a obra feita pelo Senhor. Nós recebemos a força através desse trabalho que foi feito por Cristo Jesus. Então agora sobre esta graça onde estamos firmes, agora nós temos a entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então uma pessoa que está firme na graça do Senhor, ele agora espera nessa alegria do Senhor. Então uma pessoa que recebeu a salvação pode esperar nos gloriando na esperança da glória de Deus. Essa palavra, esse verbo gloriamos, também pode ser traduzido em nos alegramos. E nos alegramos na esperança da glória de Deus. Então todas as pessoas pecaram e todas as pessoas estavam destituídas da graça de Deus. Então ninguém poderia ir para o reino de Deus, ninguém poderia entrar no reino de Deus, mas através da graça, onde nós temos a fé e estamos firmes, nós podemos entrar no reino de Deus. Quer dizer que quando nós estamos de pé sobre a graça, nós agora podemos nos abraçar no Senhor. Então nós podemos entrar no reino de Deus, onde existe a glória de Deus, nós podemos ver o seu rosto.
Quer dizer que através da graça do Senhor, nós podemos nos abraçar nos seus seios. Quer dizer que nós agora podemos entrar no reino de Deus, onde existe a alegria, a paz do Senhor. O nosso corpo vai ser transformado em um corpo glorioso como o do Senhor. Nós teremos o corpo da ressurreição, da transformação. Nós agora temos a esperança de podermos entrar no reino de Deus para a eternidade. É nisso que nos alegramos. Então, uma pessoa que não está firme na graça de Deus, realmente, ele não tem como entrar no reino de Deus ao pensar no reino de Deus, na glória de Deus, não é? Porque ele está pensando somente nele mesmo. Mas quando você pensa na graça de Deus, você está firme na graça de Deus. Um pecador sujo como eu também pode ter a ousadia de entrar no reino de Deus. Quer dizer que eu também tenho a certeza de poder entrar nesse reino do Senhor Deus. E é por isso que agora eu espero nessa glória do Senhor Deus. Tenho a alegria de esperar a eternidade. É esta a alegria que nós temos. Isso também se olharmos no versículo 3. Então, não somente isto, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Em outras palavras, nos alegramos nas tribulações. Então, nós esperamos e estamos firmes na graça de Deus. Nós estamos tendo a esperança da glória de Deus, do reino de Deus, para olharmos o seu rosto, de cara a cara com Deus. Eu tenho a alegria por essa esperança, mas não somente isso. Enquanto eu vivo neste mundo, existe a tribulação, mas eu sou um homem que tem a alegria no meio da tribulação. Quer dizer que a tribulação é a felicidade? A tribulação me traz alegria? Não, claro que não. Jamais a tribulação é a alegria. Por quem é que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Mas o cristão é aquele que está em alegria mesmo na tribulação. O que isso significa? Quer dizer que no versículo 3, realmente nós nos alegramos no meio da tribulação, porque a tribulação produz a paciência é a experiência, e a experiência a esperança. Então, por que é que no meio da tribulação nós conseguimos nos alegrar? Porque existe o bom resultado que a tribulação nos traz. Nós nos alegramos por conta disso. O Senhor Deus, Ele está ali como o soberano. Toda a vida de um cristão está nas mãos do Senhor. Enquanto nós vivemos a nossa vida como cristãos, existe a tribulação, existem muitas dificuldades em nossas vidas. Mas o Senhor Deus, Ele não permite para nós porque Ele nos odeia. Mas é porque nós, para nos tornarmos como cristãos, para nos tornarmos em pessoas mais úteis diante do Senhor Deus, para o seu trabalho, para a sua vontade, é por isso que Ele nos permite a tribulação. Através da tribulação, nós, quando pensamos nesse resultado, nós temos a alegria. O que a tribulação produz? A tribulação produz a paciência. Será que a virgem tem paciência ou a mãe tem paciência? Então, dando a luz aos filhos, criarem os filhos, isso não é algo fácil. Quando você passa por muitas dificuldades, você pode ter a real paciência. Uma pessoa que passou por todas as aflições, quando passa realmente por toda essa tribulação, realmente eu vi num livro antigamente uma mulher que ela disse que pastor, eu não tenho paciência. Pastor, por favor, ore fortemente para que eu produza paciência. Ele disse, vamos orar. Ele disse, Senhor Deus, para esta irmã, permita mais tribulação em especial. E quando ele orou desse jeito, a irmã disse, pastor, como assim? Não ore assim. Pô, ore para que eu tenha paciência, Então, mas a forma fácil de você ter paciência é passando por tribulação e sofrimento. É por isso que ele orou até o fim, dizendo, por favor, dê tribulação a esta irmã. Porque a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência. Então, quando você passa, realmente tem a experiência, quer dizer que você se torna uma pessoa
uma personalidade adequada para ser usada pelo Senhor Deus. Então, quando você passa por essa tribulação, você é treinado. Quer dizer que você vai se tornando um ouro puro, vai se tornando um cristão, realmente cristão. Então, da mesma maneira, como o ouro, ao entrar no fogo, vai se tornando um ouro mais puro, não é mesmo? Da mesma maneira, os cristãos, quando eles passam pelas tribulações, vai tendo a personalidade mais pura diante do Senhor Deus, vai se tornando um cristão realmente cristão. Quer dizer que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Quanto mais as impurezas vão desaparecendo, nós vamos descobrindo que este mundo é momentâneo. Então vai passando por várias coisas, isto e aquilo. Estou no meio da tribulação. Então realmente nós vamos nos tornando como cristãos verdadeiros diante do Senhor Deus. Então, mas este mundo é um mundo muito pequeno. Este mundo é um mundo que logo irá desaparecer. E é assim, nós temos a esperança para as coisas que estão por vir. Porque as coisas visíveis não são a esperança real. E a nossa esperança ser exata, quer dizer que ela está provada e confirmada. Versículo 5. E a esperança não traz confusão. A esperança não nos traz desapontamento, não nos traz vergonha, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ao Espírito Santo entrar em nós, o amor de Deus foi derramado em nós. Quer dizer que o amor da cruz realmente foi compreendido dentro do nosso coração através do Espírito Santo, que veio como nosso fiador. Ele veio para abrir os nossos olhos cada momento mais. Então, uma pessoa que passa por toda essa tribulação, uma pessoa que se torna um cristão, realmente cristão, verdadeiramente cristão, quando todas as impurezas vão desaparecendo, cada momento mais vai se tornando uma pessoa que está cheia da esperança. E assim o Espírito Santo abre o coração dessas pessoas. E assim o Espírito Santo permite para que nós possamos compreender mais ainda diante do Senhor Deus. Quando nós lemos a Bíblia, os apóstolos, por crerem em Cristo, passaram por diversas dificuldades e tribulações. E eles se entristeceram? Não. Eles tiveram a grande alegria. Apóstolo Paulo também, enquanto ele pregava a palavra, quando estava em Filipenses, ele foi aprisionado, acorrentado, mas ele se alegrava, ele louvava a Deus. No meio da tribulação, os cristãos também continuam se alegrando. Então vamos procurar a palavra da Bíblia, vamos procurar Provérbios, capítulo 15. Provérbios 15, versículo 15. Vamos ler juntos. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Uma pessoa me perguntou uma vez, dizendo, realmente não houveram dificuldades, tribulações enquanto você viveu a vida de fé? Claro, houve muitas dificuldades. Eu chorei bastante, mas não me cansou em nada. É verdade que foi difícil, foi cansativo, e também que não foi cansativo ao mesmo tempo. Então, o Senhor, ele salvou um homem como eu. Será que a dificuldade é dificuldade? Não. Então, ter dificuldades é verdade, e também não ter dificuldades também é verdade. Então, porque para aquele que ama a lei do Senhor Deus existe a grande paz. Então, para aqueles que receberam a salvação, realmente tem essa graça do Senhor Deus. Nós que vivemos diante do Senhor Deus, nós temos essas pedras de tropeço em nossas vidas, mas não tem pedra de tropeço. Como em Salmo 119, versículo 165. Já disse, a minha alma tem observado
muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Quer dizer que existe a alegria dentro de nós. Existem dificuldades, claro, existem sofrimento, mas existe a alegria. Isso parece controverso, mas esta é a verdade. Então vamos procurar Romanos capítulo 5 novamente. Romanos capítulo 5, versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Então, enquanto eu estava lendo a palavra de Romanos capítulo 5, aparecem os 9 frutos do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas não há lei. Então, na parte da frente, nós podemos ver coisas relacionadas a Deus. Após recebermos a salvação, nós temos o coração de amar a Deus. E nós vivemos dentro do Senhor, nós temos o gozo, que é a alegria, e nós temos a paz dentro do Senhor Deus. É por isso que em Romanos capítulo 5 apareceu tudo aqui. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quer dizer que o amor de Deus está derramado em nossos corações. É por isso que o Espírito Santo é amor, o fruto do Espírito é o amor. Nós temos o coração de amar ao Senhor. Então nós temos o coração de amar ao Senhor porque recebemos o Senhor. Então, como no versículo 11, ele diz sobre o gozo, não é? No segundo fruto. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual alcançamos a reconciliação. Aqui o gloriamos é nos alegramos também. Então, e não somente isto, mas também nos alegramos em Deus. E se olharmos o versículo 1 também, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui tem a paz. Então, o fruto do Espírito aparece tudo no Romanos capítulo 5. Então, após recebermos a salvação, nós temos o coração de amar ao Senhor Deus. O coração que não existia, agora existe dentro de mim. Então, agora eu tenho a alegria de viver dentro do Senhor. E isso significa viver dentro da alegria, da paz diante do Senhor Deus. É por isso que especialmente nós também estamos de pé nesta fé do Senhor Deus. Nós temos essa alegria. No meio da tribulação também nós podemos nos alegrar. E também dentro de Deus nos alegramos. Não é incrível uma coisa dessas? Que antes de recebermos a salvação, nós fugíamos de Deus. Nós não gostávamos de viver dentro do Senhor Deus. Então, mas após recebermos a salvação, então nós, antes da salvação, vivíamos no meio de Adão, mas após a salvação, agora estamos dentro de Deus. Estamos vivendo dentro do Senhor Deus. Isso é a alegria. Nós temos essa alegria de viver dentro do Senhor. Então, agora, o corpo que tem o Senhor como a cabeça é a igreja. O Senhor ele está junto conosco dentro da igreja. É por isso no lugar onde o Senhor está conosco, nós temos o mesmo destino, a mesma vida. E esta é a alegria que nós temos. Essa é uma das características do cristão. Algumas pessoas dizem por palavra, eu recebi a salvação, mas ele só sente prazer com as pessoas que não receberam a salvação. Ele não se alegra com a comunhão dos santos, das pessoas que receberam a salvação. Isso também é um problema. Então, se vocês olharem aqui também. Então, essa pessoa, realmente, ele é um verdadeiro santo ou não? Então, como é que nós podemos discernir? Então, uma forma mais exata que nós podemos ver aqui, no versículo 3, é que ele... E não somente isso, mas também nos alegramos nas tribulações. Quando vem a tribulação, nós não sabemos, antes da tribulação, não sabemos qual é o real estado dessa pessoa. Mas quando existe a real tribulação,
no centro dessa pessoa, qual é a base? Qual é a base do coração deste homem, nós podemos ver? Até como na parábola do semeador, ele semeou e uma semente caiu na terra cheia de pedras. Primeiro ele recebe com alegria, mas quando vem a tribulação, a dificuldade, ele é derrubado. Quando não há tribulação, parece que você crê, mas quando a real dificuldade chega na sua vida, os cristãos, até no meio dessa dificuldade, sabem que o Espírito Santo está com eles. Existe a alegria que o Espírito Santo permite. Quando você passa por dificuldades, existe maior alegria. Existe o consolo do Espírito Santo. Quando você é perseguido, passa por tribulações, quanto mais você sofre, mais alegria você tem dentro do coração. É diferente das pessoas do mundo. Então você vai se alegrando até no meio da tribulação. Quer dizer que é a alegria que o Espírito Santo nos permite. Quando existe a tribulação, nós temos a alegria, nós temos a felicidade de nos gloriarmos diante do Senhor Deus. Então, após recebermos a salvação, então o Senhor Deus, Ele nos permite toda a paciência para podermos lutar e vencermos. E assim nos tornamos em verdadeiros cristãos. Então vamos procurar Tiago, capítulo 1. Versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então aqui está dizendo, meus irmãos, tende grandes alegrias quando enfrentardes. Aqui não fala se enfrentardes, se houver que. Não, ele está dizendo quando enfrentardes. Porque se fosse se, pode ser que uma pessoa enfrente outra pessoa não. Mas é quando enfrentardes, quer dizer que essa tentação com certeza vai chegar na sua vida. A dificuldade com certeza vai chegar à sua vida um dia. É algo natural que está por vir. E quando ele vier, quando ele chegar, você precisa pensar, nossa, algo que estava por vir chegou. E agora, não é para estranhar, não é para se confundir nisso, mas é para aceitar com a real, com grande alegria. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Sabendo a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e incompletos, sem faltar em coisa alguma. Para o cristão existe a felicidade e a alegria. A felicidade e a alegria, quando é que é derrubada? É derrubada por conta das tribulações e tentações? Não. É quebrada por conta do pecado. Olhem para Davi. Davi, ele tinha a alegria do evangelho. Quando que a alegria do evangelho acabou? Quando ele pecou o pecado de adultério e homicídio. Assim a felicidade, a alegria dele acabou. Quando você retorna do pecado para o Senhor Deus, ele restaura a felicidade da salvação. Vamos para Salmo 51. Salmo 51, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então o cristão, quando ele peca, ele não perde a salvação, mas ele perde a alegria da salvação. Davi é aquele que se arrependeu completamente do seu pecado e retornou para o Senhor. Ele diz, Senhor, restaura em mim a alegria da tua salvação.
e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Estão vivendo no meio do pecado. Então você diz, meu espírito está alegre, está feliz. Não, isso é mentira. Quando você recebe a salvação, uma pessoa que recebeu a salvação, existe esta alegria. Então, quando você passa por dificuldades, tribulações, você tem sofrimento carnal, tem dificuldade canseira, mas você existe a alegria espiritual. Mas quando que essa alegria ela acaba? Quando entra o pecado. Se olharmos em Abacuque capítulo 3, nós sabemos muito bem sobre essa palavra. É que quando nós recebemos a salvação, existe a felicidade. Então, assim como... porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no dia da minha salvação. Então, mesmo que eu não tenha nada, eu me alegro no Senhor, o meu Salvador. É por isso que dentro do coração do cristão, onde existe a alegria, existe a felicidade, quando ele tem esse coração de serviço, de ter o coração voluntário, realmente, ele faz esse coração de... Vamos pensar, sabem o que significa amador? Amador é uma pessoa que faz algo porque ele ama, porque ele gosta, não é? Está dentro dessa palavra, amador, não é? Então, ama a Deus. Então, ama significa amar, né? Amor, e Deus é Deus. Porque Mozart, ele diz, ama a Deus, aquele que recebeu o amor de Deus. Então as pessoas dizem amador sobre de alguma coisa, é uma pessoa que faz isso com alegria. Então uma pessoa que tem alegria, você não tem como impedir. Vamos procurar. Então, o criador da Apple, ele fez isso com alegria. Ele produziu vários produtos e ele continuava por quê? Porque ele tinha alegria. É impossível nós vencermos, é muito difícil vencermos contra alguém que tem alegria. Se você não tem alegria e você tenta fazer, é difícil você continuar. Mas um cristão que tem a alegria, que tem a felicidade que o Senhor Deus permite, quando você faz todas as coisas através dessa alegria, uma pessoa que realmente tem a alegria dentro do seu coração, ele pode suportar as coisas com o coração alegre. Então vamos pensar, eu preciso de 4 quilômetros. São 4 quilômetros até minha casa. E eu estou levando uma pedra nas minhas costas, de 50 quilos. Se alguém me disser, leve essa pedra até sua casa, e diga, para que seja sua, você precisa levar até a sua casa. Mas pensa bem, é muito difícil. Eu não vou querer levar. Mas se alguém diz, eu vou te dar 50 quilos de ouro, você vai ter dificuldade ou você vai ter alegria? Não, você vai estar alegre querendo levar 50 quilos de ouro para casa. Então pensa bem, um cristão quando faz o serviço dentro do Senhor, todo o coração da glória, da alegria do Senhor Deus é feito com um grande gozo. Então uma pessoa que recebeu a salvação, antes ele tinha alegria, mas a alegria se quebrou. Por que a alegria de um cristão se quebra? Por conta do pecado. E segundo, é porque não compartilha. Então após receber a salvação, se você não compartilha, a alegria vai diminuindo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, recebeu do Senhor, nós precisamos compartilhar. E dentro desse compartilhar, o cristão, ele consegue sentir a alegria. Então, se nós olharmos para o Mar Morto é aquele que somente recebe, e o Mar da Galileia é aquele que envia, que manda. Tem aquele que recebe e tem aquele que envia, que manda. Então, não é? Da mesma que é aquele que resgata, que compartilha, que faz as coisas em conjunto. Quando existe uma coisa dessas, nós temos a alegria. Então a alegria contínua, quem é que tem essa alegria? Então uma pessoa que vive pelo coletivo, que vive pelos outros, aquele que carrega a sua cruz, essas pessoas continuamente podem ter a alegria diante do Senhor Deus. Mas uma pessoa que fica segurando, retendo, essa pessoa não tem como compartilhar, não consegue sentir da alegria que o Senhor quer permitir. Então, se eu estou agarrando, segurando algo somente para mim mesmo, não dá certo. A alegria se quebra. Então, pense bem, quando eu vou dar o dízimo também. Eu fico pensando, será que eu dou dízimo? Não, eu dou, não. E quando você faz o seu dízimo, você faz a sua oferta, você sente uma grande alegria. E isso você só sente se você realmente fez a oferta, não é?
Da mesma maneira, você comprar a comida pelos outros, você compartilhar, tente compartilhar o que você tem primeiro com os outros. Você vai ver que existe alegria, existe. Então, o caminho para a felicidade, para a alegria, é você compartilhar. Então, as pessoas deste mundo realmente têm a alegria que as pessoas do mundo desconhecem, mas é a alegria que somente o Senhor Deus não tem. Então, quando nós entramos no reino dos céus, então nós iremos entrar na real mundo da alegria do Senhor Deus. Após receber a salvação, a palavra que eu mais gostei foi a palavra, vamos procurar Salmos 16. Salmos 16. Essa é a palavra que mais me alegrou após eu receber a salvação. No princípio, este era o versículo que mais me alegrou meu coração. Capítulo 16, versículo 16. Salmos 16, versículo 16. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há farturas de alegrias. Isso quer dizer que eu descubro o caminho que é Cristo, eu entro nesse caminho da vida, e agora nós somos aqueles que iremos entrar diante do Senhor Deus, e nós temos a alegria abundante diante do Senhor Deus. E nós, ao lado de Cristo, nós estamos junto dele. Nós temos a alegria que é eterna, a alegria eterna, a glória eterna. Nós iremos entrar neste mundo. Eu vendo este versículo, eu pude compreender muitas coisas. Então, após receber a salvação, no princípio, eu pensava, por que o cristão tem que sofrer tanto? Então, enquanto eu lia os livros dentro da igreja, se tornam comida de leões, morrem incendiados, vivem a vida toda em catacumbas. Houveram vários cristãos no início desse jeito. Eu pensava, Deus que tem tanto poder, por que ele permite tanto sofrimento, tanta tribulação para o cristão? Mas vendo Salmos 16, versículo 11, eu pude perceber. Existe a alegria eterna. Existe algo que é inimaginável, eterno, esperando por nós. Eu pude compreender isso dentro do meu coração. Então pense bem, os pais, realmente eles deixam os filhos sofrerem no ensino médio, não é? Por quê? Por que deixam eles sofrerem no ensino médio? Porque eles precisam estudar e trabalhar. Porque depois do estudo, eles vão ter o quê? Eles vão ter a universidade. Quer dizer que depois desse sofrimento de um ano, no terceiro ano do ensino médio, existe algo muito bom para ele, aguardando por ele, que é a universidade. Então, quando eu fui para a Rússia antes, Rússia tem uma terra muito grande, não é? Então, os irmãos russos estavam reunidos ali. Então, vamos pensar se disserem, se você cortar o seu dedo, vou te dar a Rússia inteira. Quem é que vai cortar o seu dedo? Então, quando nós estávamos todos juntos ali, e vamos pensar, eu vou te dar a Coreia do Sul inteira para você se você cortar um dedo. Então uma pessoa que é corajosa diz, eu vou fazer. E foi e deu o seu dedo para cortar. Ele vai passar por um sofrimento momentâneo para receber uma glória grandiosa. Quanto maior a recompensa, maior a tribulação. Não é mesmo? Então para nós, por exemplo, se eu, o dia inteiro, passa por dificuldades. Realmente, se fala, se você trabalhar o dia inteiro, eu vou te dar 1 milhão, por exemplo. Você vai dizer, eu não vou trabalhar, eu não vou dormir, eu vou trabalhar o dia inteiro, a noite inteira. E você vai trabalhar o quê? Com alegria. Porque quanto maior a recompensa, o sofrimento é possível suportar. Pense bem. Os pais, quando veem o filho que está sendo incendiado, não tem como permitir nada de bom para eles, não é? Mas o Senhor Deus, Ele permitiu e preparou algo inimaginável. Então, realmente existe? É possível a alegria eterna? É possível, porque o Senhor Deus é todo poderoso. Deus é aquele que pode fazer todas as coisas que deseja. Então, a alegria, quem criou esse programa? É Deus. Quem faz sentir? É Deus. Então, quando nós temos o painkiller, por exemplo, os analgésicos, quem que fez? Foi Deus.
Deus criou os analgésicos, Deus criou os remédios. O homem que realmente abusa dos medicamentos, mas é o Senhor Deus que criou. Então, pacientes com câncer utilizam desses medicamentos. Então, o Senhor Deus, se Ele quiser, Ele pode nos fazer sentir bem o quanto quiser. Então, este mundo está cheio de pecado. É por isso que o Senhor Deus, Ele pôs a alegria para ser limitada. Mas quando nós entramos no reino de Deus para a eternidade, nós temos a alegria, a felicidade que não se quebra jamais, que é contínua. A alegria que é eterna. Quando nós vivemos neste mundo que é eterno, isto é a verdade. Então eu pude crer nisto. E é por isso que eu pude ver que existe algo que é inimaginável que está preparado. Deus, é por isso que Ele permitiu para que nós cristãos sofrêssemos neste mundo. Eu pude entender isto. Então o cristão, realmente quando ele vive a sua vida de fé, existe a tribulação, o Senhor Deus, Ele permite somente o que ele pode suportar. Não o que é algo que é impossível suportar. Então, para nós, existe a alegria eterna. Então, enquanto nós vivemos a nossa vida, o que existe para o cristão? Existem os gemidos também. Vamos trocar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Tá, aqui aparecem os 3 gemidos. Capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servição da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22, vamos ler todos juntos. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, olhem só, aqui primeiro ele diz o primeiro gemido. Qual é o gemido? O gemido de toda a criação, que juntamente com dores de parto, está passando por essas aflições. O que é que isso quer dizer para nós? Adão e Eva, antes não havia morte. Então, se nós olharmos para Gênesis capítulo 1, todos os animais naquela época, eles comiam de plantas. Homens comiam também somente verduras e frutas. Não havia nada de devorar realmente outros animais. Cobras também não haviam veneno. Mas nós podemos ver Adão e Eva que pecaram por comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus, Ele disse que Ele amaldiçoou a terra. O Senhor Deus, Ele ordenou a maldição a essa terra. É por isso que houve o problema realmente do Senhor Deus para com os homens. Então todos os homens, por natureza, se tornaram pecaminosos diante do Senhor Deus. É por isso que agora vivem num mundo que é realmente muito complexo, não é? Realmente banal. Então o mundo todo está em tribulação, em sofrimento. E neste mundo não tem somente espinheiros ou abrolhos, mas toda a natureza, os instintos dos homens também mudaram. Dos animais também. Então toda a criação está com gemidos, não é? Bem, olhem para os coelhos também. O coelho, ele vai andando de um lado para o outro e ele sempre vive em estresse porque ele pode ser devorado por qualquer predador. Então sempre existem predadores e predadores, é por isso que todos eles passam por gemidos, aflições, dificuldades. O mundo inteiro foi mudado. E é por isso que nós vivemos agora neste mundo realmente tão difícil, complexo, que um persegue um ao outro. Por quê? Porque o Senhor Deus, realmente Ele julgou a Adão por conta do seu pecado. É por isso que toda a criação deste mundo agora geme juntamente. Juntamente. Então, este mundo não é um mundo realmente de paz. É um mundo onde todos passam por gemidos, por dificuldades. E é por isso, quando que essa maldição é acabada?
Então, até as criações do Senhor Deus estão esperando pela vinda do Senhor. Então, quando o Senhor ele retornar e acabar com toda a maldição, todos os animais também vão ser libertos. Vão ser libertos dos gemidos. Isso quer dizer que nós iremos entrar no reino do milênio. Então, até os coelhos não vão ter medo de serem devorados, é por isso que vão viver em paz, tranquilidade. As vacas também vão andar tranquilas, sem medo de serem devorados por predadores. Mas agora, por agora, é um ciclo, uma cadeia de perseguir um ao outro. É predador e predador. Presa e predador, não é? Mas, quando o Senhor ele vier, tudo vai ser transformado desse jeito. Vamos procurar Isaías capítulo 11. Deixem marcado, vamos procurar Isaías capítulo 11. Capítulo 11, versículos 6 e 9. Ao 9. Então, aqui nós podemos ver como que o Senhor irá acabar com a maldição dessa terra ao retornar para este mundo. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá a palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando o Senhor ele retornar para este mundo, ele acabar com toda a maldição. Então todas as criações eles vão ser libertos das tribulações. Então naquele tempo o lobo morará com o cordeiro. Hoje em dia o cordeiro é devorado pelo lobo. O leopardo com o cabrito se deitará. Então como que o leopardo adora cabritos, não é? Ele vai comer, não é? Então, mas o bezerro é o que bem gordinho, não é? Então, o bezerro e o filho de leão e o animal cevado, como é que podem estar juntos? É para ser devorados? Então, mas o urso realmente passeará junto. Ou uma criança, o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, que é a cobra venenosa, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Pense bem, vão viver todos juntos. Mas hoje em dia o que é totalmente o contrário. Então esse é a maldição de Gênesis capítulo 3. Então nós podemos ver que toda a criação, quando vier na vinda do Senhor, quando chegar o reinado do milênio, então todo gemido realmente irá cessar. Nós iremos ser resgatados disso. Vamos voltar novamente para Romanos capítulo 8. E o versículo realmente importantíssimo aqui é versículo 23. Versículo 23. Vamos ler todos juntos. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então nós, antes de recebermos a salvação, por conta dos problemas, do pecado, nós vivíamos realmente com grandes gemidos. Então nós recebemos a salvação através do Senhor. Então até o Filho do Senhor Deus que recebeu a salvação, existe realmente esses gemidos? Claro que existem os gemidos. Ele disse, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com as dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos temos as primícias do Espírito. Claro que seria ótimo nós sermos libertos, mas ainda não. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Se nós olharmos em 2 Coríntios capítulo 5, disse que o primeiro fruto da ressurreição é Cristo. Então, o primeiro fruto quer dizer que recebemos o Espírito do Senhor, quer dizer que Cristo entrou dentro de nós. Quer dizer que o Espírito Santo entrou dentro de nós. Esse é o primeiro fruto do Espírito. Então, esse primeiro fruto que entrou dentro de nós, nós que a recebemos, nós recebemos a vida do Senhor, nós que recebemos a vida do Senhor. Agora, por dentro,
nós estamos com os gemidos. Por que é que nós temos esses gemidos? Existem os gemidos para o cristão. O espírito foi remido, foi salvo, mas o nosso corpo ainda não. É por isso que temos os gemidos, esperando a adoção do nosso corpo. O nosso espírito já se tornou filho, mas o nosso corpo ainda não. Que estamos esperando a redenção do nosso corpo. Quer dizer que antes, realmente, da salvação, ainda vivíamos realmente no meio dessa tribulação. Nós temos os gemidos dentro de nós continuamente. Mas realmente nós precisamos viver com esse corpo ainda, não é? Que ainda não tem essa adoção. Recebemos a salvação, mas não tem gemidos? Então, o corpo ainda não recebeu a salvação. É por isso que existem gemidos. É por isso que ele está dizendo dessa maneira. Para nós entendermos isso, vamos procurar 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. O que isso significa? O que é o nosso corpo? O nosso corpo é a tenda, Mas quando ela for derrubada, quando morremos, quer dizer que essa casa da ressurreição, corpo criado pelo Senhor Deus, que não é feita por mãos, mas é eterna no reino dos céus. Essa casa estará conosco. E em inglês é building. Building é algo grandioso, prédios realmente construídos, não é? Então, quando uma tenda ela é derrubada, quebrada, o Senhor Deus ele vai nos vestir de um corpo totalmente diferente. Então, até nós vestimos esse corpo da transformação. Existem os gemidos, é por isso que no versículo 2, por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então esse é o corpo, que é o corpo da ressurreição, da transformação que vem dos céus. Então se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Esse corpo é gemido, é um fardo para a nossa vida. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos. O apóstolo Paulo, ele não desejou se despir dessa carne e ir para o Senhor. Não, ele está dizendo, Senhor, venha logo para eu ser revestido do corpo da transformação. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Quer dizer que o nosso corpo foi salvo, o nosso corpo também agora ter essa certeza de que nós iremos ser transformados. O que nos certifica? É o Espírito Santo. Assim como no versículo 4 também, ele já disse que nós gememos. Aqui também no versículo já diz gemendo. Então nós temos esse corpo pecaminoso, é por isso que nós temos esses gemidos, nós gememos. Então tem pessoas que dizem, eu sempre estou alegre. Será que não existe realmente os gemidos? Claro que existem. Então os cristãos, qual o tipo de gemido que eles possuem? O preço do pecado foi pago, mas a natureza do pecado ainda existe nele. Corrupto existe dentro de nós, que nos ataca continuamente. É por isso que após recebermos a salvação, os cristãos que receberam a salvação, todos querem alegrar ao Senhor Deus, mas tem essa corrupção dentro de nós. Então a carne continuamente nos ataca, por isso que sempre nós temos esses gemidos. Então após recebermos a salvação, o homem interior deseja se alegrar e servir ao Senhor, mas nosso corpo corruptível, a nossa natureza tem um coração de querer ir para o pecado. É por isso que a luta do espírito e da carne, uma luta tão fervorosa ali. É por isso que para o cristão existem os gemidos. E é por isso que o apóstolo Paulo disse, miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Existem os gemidos. Então, se olharmos em Romanos capítulo 7... Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.
E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acha então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então este nosso corpo que nasceu de novo tem o coração de querer viver diante do Senhor Deus para a eternidade, mas nós temos essa corrupção, essa carne em nós. É por isso que existe essa briga entre esses dois. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então nós temos os gemidos por conta dessa corrupção que existe dentro de nós. Os cristãos vivem com isto. Então o que nós precisamos fazer? Precisamos crescer na fé. É por isso que olharmos em Colossenses capítulo 2. Então nós cristãos, com a nossa própria força, é impossível vencermos da carne. Então as pessoas, elas dizem, se vocês viverem somente seguindo as coisas deste mundo, seguindo a lei, não tem como sair, nem grandes visões não tem como tirar dessa corrupção. Mesmo que você diga, não faça isso, não faça aquilo, não é assim. O que você precisa fazer? Então não é segurando, é segurando somente a cabeça. Então quem é a cabeça? É o Senhor Jesus, nós somos o corpo, nós somos a igreja. Nós crescemos com o crescimento que é dado através da cabeça, precisamos receber os nutrientes da cabeça, e assim nós crescemos, temos força. Com força, claro que existe a carne que vai querendo subir, mas nós podemos viver a vida de fé corretamente diante do Senhor Deus, de forma natural. Nós temos essa corrupção dentro de nós. É por isso que nós precisamos da igreja. É por isso que nós precisamos estar dentro desses rebanhos. Nós precisamos da força do Espírito, para assim podemos matar essa vontade da carne. Para assim podemos fazer a vontade do Espírito. Então por que existem os gemidos? Existem os ataques à mente da carne. É por isso que nós temos os gemidos continuamente. Vivermos como cristãos não é fácil. Viver como cristão, em certos momentos nós temos vários ataques contínuos. Enquanto nós vivemos neste mundo, nós passamos por diversas dificuldades e tribulação, mas o Senhor já disse, sejam firmes, porque eu já venci o mundo. Então nós, enquanto vivemos neste mundo, nós por sermos cristãos, somos xingados, mas nós não xingamos de volta. Nós passamos por dificuldades, mas nós não pagamos, não queremos nos vingar. Nós temos diversas dificuldades, gemidos. Os cristãos passam por diversos gemidos como de fogo, mas após recebermos a salvação, será que o diabo ele fica parado? Não fica parado. O diabo, ele ataca mais ainda como alvo aqueles que receberam a salvação. É por isso que existem os gemidos dos cristãos que são atacados pelo diabo. Nós, os cristãos, por trás de nós existe o diabo que está nos atacando. Vamos procurar 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. A qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então aqui ele disse para dar todas as vossas ansiedades para Cristo, lançando sobre ele. Porque senão, se eu estiver vivendo em ansiedade, o diabo vai me atacar. Se eu estou em ansiedade, o diabo ele acha a brecha e me ataca com todas as formas. É por isso que sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão bramando, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé,
sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Existe o ataque do diabo. É por isso que o cristão precisa se revestir da armadura do Espírito. E é por isso que assim nós precisamos lutar contra o diabo que atira flechas de fogo contra nós. Então nós precisamos ter o escudo sobre todas as coisas. Por quê? Mesmo que eu não tenha a armadura, se eu tiver o escudo, consigo me proteger. É por isso que sobre todas as coisas eu preciso ter o escudo da fé. Porque o diabo ele continua atirando flechas de fogo. É por isso que o diabo ele não nos deixa quieto. Ataca. Ele diz, é só você receber a salvação, vai. E é ótimo, não é ele partir, mas ele continua querendo me atacar. Ele me ataca e me ataca continuamente. Ele me ataca. Realmente não é para eu ter a raiva, o ódio. Por quê? Se eu manter a raiva dentro do meu coração, o diabo ele acha a brecha para entrar dentro do meu coração. Ele vai e começa a incitar a raiva, o ódio para brigarem. É por isso que diz para não dar brechas ao diabo. É por isso que o cristão, se ele estiver só um pouco dando uma brecha, o diabo ele ataca. É por isso que nós podemos ser atacados, podemos ser confusos por conta do diabo. É por isso que existem os gemidos por conta dessa luta também. E após receber a salvação, este corpo ainda é fraco. Existem realmente as doenças que me atacam, eu posso ter os gemidos por conta disso. Então se eu cometo algum erro diante do Senhor Deus, eu posso receber o castigo, e é por isso que eu posso ter os gemidos também. Davi, depois de ele ter pecado, realmente ele teve um grande gemido. Qual é esse grande gemido dele? Que foi através, realmente, do castigo que Deus permitiu a ele. Então, o cristão realmente existe os gemidos por conta do castigo diante do Senhor Deus. Vamos procurar Salmo 6. Salmo 6, versículo 6. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Davi, após ter pecado, o adultério, o homicídio, ele ficava pensando, por que eu fiz isso? Se eu não tivesse pecado esse pecado, eu não estaria nesse sofrimento. E assim, ele diz, já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Então, mesmo que você derrame tanto as lágrimas, não tem como fazer nadar a minha cama, não é? Mas ele está dizendo que, só se expressando, que realmente ele derramou muitas lágrimas. É por isso que existe esse sofrimento, a dor, por conta do sofrimento que passamos. Então, mesmo que eu viva bem a vida de fé, existe o sofrimento para o cristão. Existem os gemidos por conta dos sofrimentos que passamos por Cristo. Então, existem os gemidos que nós passamos por muito tempo que passamos por essas dificuldades. E arrependimentos também. Por exemplo, olhem para Davi. Davi, ele foi atacado por uma pessoa que ele creu profundamente por muito tempo. Vamos procurar Salmo 55. Salmo 55, versículo 12 e 13. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Então, a pessoa que era mais próxima dele, ele foi traído por essa pessoa. E é por isso, por conta disso, ele teve muitas dificuldades. É por isso que Davi, ele disse, eu gostaria de ser como a pomba, ter as asas e sair voando. Versículo 6, assim eu disse, quem me dera asas como pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e
pernoitaria no deserto, sei lá. Então, se eu tenho muitas dificuldades, tem momentos que eu quero partir do mundo, quero partir dali. Se eu tivesse asas, eu quero ir para um lugar onde ninguém conhece, que ninguém vai me perturbar. Mas, o que Davi, ele disse, versículo 17: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Davi, ele teve uma grande aflição, um grande gemido. No versículo 18, livrou em paz a minha alma. Jó era um homem que vivia muito bem a vida de fé, mas os seus 10 filhos morreram, perdeu todos os seus bens, o seu corpo se adoeceu, e é por isso que ele, passando por toda a tribulação, ele teve várias dificuldades. Vamos procurar Jó, capítulo 3. Jó 3, versículo 24. Eu irei ler. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Então é o testemunho dele. Ele está dizendo, realmente no meio de tanta tribulação, aflição, ele está dizendo que existem gemidos que se derramam como água. E o corpo doía tanto. É por isso que ele disse, porque antes o meu pão vem com meus suspiros, meus gemidos se derramam como água. E isso não acaba rápido, isso está contínuo na carne dele. É por isso que Jó, ele está dizendo, capítulo 24, versículo 1. Visto que de Todo-Poderoso não se encobriram os tempos, porque os que o conhecem não veem os seus dias. Então, por que tem esses gemidos? Por quê? Por quê? Visto que Todo-Poderoso não se encobriram os tempos, por quê? Os que o conhecem não veem os seus dias? Não sabe quando vai terminar? Por que este tempo não foi determinado? Porque somente Deus sabe esse tempo. Por que não existe... As pessoas que o conhecem não veem os seus dias? Aqueles que realmente conhecem a Deus são pisoteados. Então, aquele dia, o dia onde Deus irá operar, por que não conseguem ver os seus dias? Por que não conseguem ver os dias onde Deus irá intervir? Então, mas por fim ele viu. Ele viu. É por isso que o cristão... Existem muitas dificuldades. E ele pergunta... Ele questiona, dizendo, por que existem esses sofrimentos? Por que essa dor continua, Senhor? E no meio desse sofrimento, pode ter esses gemidos. Dentro da nossa vida de fé, nós cristãos, temos gemidos por conta das nossas fraquezas, por causa da minha inutilidade. Antes, quando eu recebia a salvação, eu tinha muita alegria, tinha força, eu vivia com grande ardor. Mas agora, por que minha vida de fé ficou assim? Por que antes, quando eu havia recebido a salvação, eu tinha o coração ardente, mas agora não tenho mais? Os outros cristãos vivem com grande força, por que eu estou vivendo de uma forma tão inútil? Existem esses gemidos. Então, quando eu estou fazendo consulta com alguns irmãos, eu vejo pessoas que não conseguem receber a salvação, mesmo que eu me esforce. E eu fico o quê? Com calor dentro de mim, né? Com fogo. Então, isso é o quê? É gemido. Eu dizendo, nossa, se fosse D.L. Moody pregando para essa pessoa, ele teria recebido. Se fosse Spurgeon, esse homem tinha recebido a salvação agora. Mas eu estou tentando, mas esse homem não consegue receber a salvação. O que está acontecendo? Eu fico com gemidos. Os gemidos não se acabam ali por conta da consulta, não. Eu continuo com gemidos. Depois da consulta eu falo, esse homem, se ele não receber a salvação, ele vai pro inferno. Eu fico pensando e percebendo quão inútil eu sou. E os cristãos, eles vivem uma vida dizendo, nossa, eu recebi a salvação vivo realmente já há muito tempo, mas a minha vida é tão inútil, por que eu não consegui mudar em nada? Eu precisava viver um pouco mais esforçado. Se eu tivesse vivido mais um pouco mais. Os cristãos que vão chegando perto da morte, com a idade avançada, eles já vivem com gemidos, dizendo, por que eu não vivi com mais esforço pelo evangelho? Eu recebi a salvação, eu tenho um grande agradecimento, mas tenho um coração realmente muito de pena por conta do seu tempo que se perdeu. Então, mas os cristãos, qual tipo de gemido também possuem? É que quando vem os incrédulos indo para o caminho da perdição, você fica em gemidos. Quando você vê a sua família que está indo para a perdição, você tem os gemidos.
Então vamos procurar Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Quando Israel estava indo pelo caminho da perdição, então disse para marcar o sinal das testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio da terra. Ezequiel, na realidade, era um homem assim. Então, nós, como pessoas que fomos salvos, dentro do nosso coração existem hoje gemidos. Nós pensamos, nossa, aqueles espíritos coitados, o que faremos por eles? Estão indo para a perdição, mesmo que eu diga, eles não ouvem. O que faremos? Então existe a minha família amada, mesmo que eu fale, não ouvem. Então ali dentro você existe realmente um grande gemido. Vamos procurar Jó 35. Jó 35. Jó 35, versículo 10. Então, nós podemos ver o gemido de Eliú, versículo 10. Porque ninguém diz, onde está Deus que me criou? Que dá salmos durante a noite? Que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Então, o homem que não busca ao Senhor Deus, realmente ele está em gemidos, dizendo, onde está Deus que me criou? Que dá salmos durante a noite? Então, a sua vida quando está realmente em sofrimento. Então, normalmente nós buscamos a Deus. Quando recebemos a salvação, nós podemos louvar a Deus. Porém, ninguém diz, onde está a Deus que me criou, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Então, onde está? Então, eu preciso buscar a Deus. Onde está Deus? Mas não existe ninguém que pergunte. Porque ninguém diz. Por que ele está gemendo dizendo ninguém diz, ninguém busca a Deus, dizendo onde está Deus? Hoje em dia a tecnologia está avançada, a ciência está avançada. Não existe ninguém que busque a Deus com grande ânsia. Então nós podemos ver o gemido de Eliú. É parecido à nossa? O apóstolo Paulo havia sofrimento que realmente não cessava dentro do seu coração. Existe um sofrimento que não se cessava no coração dele. É que aqueles que eram da mesma nação deles não haviam recebido a salvação ainda. Então dentro de nós existe a alegria, mas existe o sofrimento. Que sofrimento é este? É que as pessoas ao meu redor, as pessoas que eu entro em contato, ainda não receberam a salvação. Eu tenho um sofrimento no meu coração, eu tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Como em Romanos, capítulo 8, aparece o sofrimento, o gemido do Espírito. Vamos procurar Romanos capítulo 8 e vamos terminar. Romanos capítulo 8, versículo 26. Então, um grande agradecimento aqui é que aparece os gemidos do Espírito também. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Pai também está gemendo por nós. Cristo, Jesus, está gemendo por nós. E o Espírito Santo também está gemendo por nós. Então, se nós realmente vivêssemos tão bem, fazendo bem, Ele não teria por que gemer por nós. Mas nós recebemos a salvação, mas continuamos fracos. Ainda nos faltam muitas coisas. E é por isso que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito Santo é aquele que nos protege, é o nosso conselheiro, é o nosso ajudador. O Espírito Santo é aquele que opera dentro de nós. Ele nos faz compreender o caminho da cruz, nos faz crer no sangue de Cristo. Cada momento mais nos transforma. É por isso que até que nós
Vamos para diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, Ele nos ajuda. Então, mesmo que nós não saibamos como convém pedir ao Senhor Deus, mas o Espírito Santo, Ele está passando por esses gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. O que isso significa? Ele nos ama tanto e tanto e tanto que está expressando desse jeito. Gemidos inexprimíveis. É por isso que Ele intercede por nós. Nós precisamos viver conforme a vontade do Senhor Deus. Mas tem muitas coisas que nos impedem de viver diante do Senhor Deus. É por isso que o Espírito Santo, por gemidos inexprimíveis, Ele está orando continuamente por nós. Se você olhar no versículo 27, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então existe aquele que intercede por nós continuamente. O Espírito Santo, realmente, o Senhor Deus enviou o Senhor Jesus para nós. O Senhor Jesus, Ele morreu por nós e assim está continuamente orando por nós após completar a salvação. E o Espírito Santo nos foi dado e Ele está orando por nós. Ele está nos ajudando. E quando nós vivemos algo errado diante do Senhor Deus, Ele está com gemidos inexprimíveis nos ajudando. Então nós temos a ajuda da tríade de Deus. É por isso que nós temos os gemidos, mas quando Cristo Jesus Ele vier, todas as criações vão ser libertas da corrupção, vão ser libertos dos gemidos. Quando o Senhor Ele vier, o nosso corpo, a redenção do nosso corpo está esperando. Então quando o Senhor Ele vier, este nosso corpo também vai ser ressuscitado. E assim todos os nossos gemidos vão desaparecer para sempre. E o Espírito Santo, realmente, Ele vai tirar todos os gemidos que Ele tem os gemidos por nós. Vamos procurar mais uma palavra. Isaías capítulo 51. Isaías 51, versículo 11. Versículo 11. Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Então aqui ele diz que a tristeza e o gemido fugirão. Quando nós formos para o reino de Deus, toda a tristeza e o gemido fugirão. E somente o gozo e a alegria eterna nos alcançarão. E é por isso que os cristãos logo irão entrar para a alegria. Os cristãos possuem uma alegria que as pessoas do mundo desconhecem, a alegria da salvação. A alegria de encontrar o Redentor através de Cristo Jesus. A alegria da palavra de Deus. Assim como já disse em Romanos capítulo 3, existe esta alegria. A alegria que nós temos no meio da tribulação. Logo nós iremos estar diante do Senhor Deus. Nós iremos nos abraçar na graça do Senhor Deus. Mesmo que nos falte muitas coisas, nós temos esta alegria. Mesmo que nós tenhamos a corrupção, a carne em nós ainda. Nós precisamos seguir vivendo com este corpo. Momentos cansados, momentos difíceis, gemidos contínuos. Nós temos esses gemidos, não é? Porque a carne me ataca, o diabo me ataca, o mundo me ataca. Passo por diversas coisas de forma tão injustiçada. Mas, quando o Senhor ele vier, tudo vai acabar. Tudo se encerra. Então, nós iremos entrar para o reino da glória eterna, da alegria eterna, do gozo eterno. Mas uma pessoa que ainda não recebeu a salvação, se nós pensarmos nesses espíritos perdidos, é tão difícil que nós pensamos, como é que vamos salvar esses espíritos perdidos? Então esse nosso coração, a nossa esperança é que mais espíritos perdidos recebam a salvação. O motivo de nós existirmos também é para que nós possamos resgatar esses espíritos perdidos. Eu irei pregar até aqui, vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos.
Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo e ter nos permitido a graça. Senhor, nós somos pessoas que estamos vivendo neste mundo cheio de pecado, mas na vinda do Senhor iremos ser revestidos do novo corpo. Iremos viver para a sua glória. Nós te agradecemos, Senhor, por toda essa esperança. Que o Senhor possa estar junto do retiro, que o Senhor Deus possa manifestar o seu poder, o seu trabalho. Senhor, para todos aqueles que ministram a sua palavra, todos aqueles que estão fazendo a consulta, todos aqueles que fazem o serviço também, cada um deles, que o Senhor Deus possa estar com eles, ajudando. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém.